Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para trabalhar pela fé preciosa, a fé apostólica, a fé que vem de ouvir a palavra de Deus. Nós todos sabemos que a verdadeira igreja está agora crescendo em fé, de acordo com a promessa para esse dia, porque a Bíblia fala em Joel capítulo 2, verso 28, que o Senhor derramaria o seu Espírito sobre a igreja no tempo do fim para tirá-la da terra num arrebatamento. E toda a nossa experiência está baseada em fé na palavra. E a palavra é Jesus Cristo. A palavra se fez carne e a palavra foi manifestada nesse tempo do fim, porque de acordo com Romanos capítulo 8, toda a terra estava gemendo, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, porque esse é o grande plano da redenção, que Deus e o homem se tornariam uma unidade. Por isso Jesus orou em São João 17. Ele disse: Pai, eu oro para que todos sejam um, como nós somos um. A unidade de Deus no corpo humano de Jesus Cristo é o projeto de Deus para a sua igreja. Veja, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, ou reconciliando consigo o seu verdadeiro Filho. Então, o mesmo Deus que enviou Jesus habitou dentro dele. Veja, esse é o propósito e essa é a obra final do Evangelho. Deus fez o homem para morar no homem e com isso ter comunhão com o homem e formar a unidade de um Deus numa única igreja. E veja, Deus ele vela por sua palavra, ele está velando para a cumprir. Disse Jó: nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. E nesta hora, o Espírito Santo, que é o mesmo Espírito que pairou sobre a arca atrás do véu no Velho Testamento, o Espírito Santo pairava sobre a arca para conservar a palavra. E ali estava o poder vivificador. Veja, aquilo era a terceira etapa. Foi ali o lugar onde Deus disse que se encontraria com o profeta. Essa é a terceira etapa. Esse é o lugar secreto. Veja, ali onde está, onde habita a glória da Shekinah. Veja, Deus mesmo agora, habitando em nossos corações. Porque nós somos construídos da mesma forma que Moisés construiu o tabernáculo no deserto. O tabernáculo no deserto, ele tinha 3 partes, como nós também somos feitos em 3 partes: corpo, espírito e alma. Cada parte dessa é um átrio, veja, para levar-nos à verdadeira comunhão entre Deus e o homem. Veja, Deus habitando em nossas almas. Veja, nosso coração, ali é o lugar onde Deus habita. A alma humana foi feita para Deus habitar nela. É o lugar onde está abrigada a vida eterna, em nossos corações. Veja, ali é onde a palavra é aplicada nesta hora. A vida que estava na palavra. Jesus disse: minhas palavras são espírito e vida. Então, a verdadeira igreja, ela é justificada por fé na palavra ensanguentada. Veja, a exemplo de Moisés no passado, que tomou a serpente. A serpente representa o pecado, e pecado religioso. Deus mandou que ele fizesse uma serpente de bronze e depois a pendurasse numa vara. E todo aquele que olhasse para aquela serpente, veja, crendo, ele era curado da sua enfermidade. Então agora, Jesus Cristo, ele tornou-se pecado por nós. Ele foi pendurado no madeiro. E todo aquele que vê e crê em Jesus Cristo tem seus pecados perdoados. Por isso a verdadeira igreja, ela é justificada pela fé. Veja, o propiciatório que outrora ficou atrás do véu, veja, lá onde Deus descia, sobre ou sob as asas dos querubins, lá onde o sangue era colocado sobre a arca. Veja, na arca estava a palavra, ali estava um prenúncio de que um dia a palavra sangraria. Veja, e lá estava, atrás do véu, a glória da Shekinah. Veja, e todo hebreu, todo judeu,
circuncidado. Veja, ele não via Deus, mas ele cria que Deus estava atrás do véu. Essa é a mesma coisa nesse tempo do fim. Nós não podemos ver Deus com os nossos olhos, mas podemos crer que ele habita atrás de peles humanas. Veja, esse mesmo grande Deus desceu aqui no tempo do fim para cumprir seu propósito, cumprir a sua palavra, tal como ele a predestinou. Veja, ele a predestinou para que todo aquele que vê o Filho e crê nele, veja, esse alcançou misericórdia. Esse foi até o propiciatório, até onde está o lugar de misericórdia. De acordo com São João capítulo 6, verso 40, está escrito: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Essa é a escritura muito importante para esta hora. Veja, Jesus Cristo, o verdadeiro sacrifício. Jesus Cristo, o verdadeiro tabernáculo. Jesus Cristo, o verdadeiro véu que foi rasgado na cruz. Então o ladrão, ele pôde olhar para o templo de Deus e Deus rasgou o véu para ele, o véu de tradições, e ele pôde ir até onde estava o sangue no propiciatório. Veja, propiciação, veja, tornar favorável, abrir um caminho, abrir uma porta para entrar até a presença de Deus. E veja, nós só podemos entrar lá através do sangue. Então essa palavra que sangrou no Calvário, veja, esta palavra agora está bem diante de nós através da mensagem do tempo do fim, porque haveria luz no entardecer, diz a Escritura. Então o profeta pregou uma mensagem intitulada O Poderoso Deus Desvelado perante nós. São tremendas escrituras que estão diante de nós para abrir nosso entendimento, para alcançar a fé para o arrebatamento. Então cada eleito, veja, era um atributo na mente de Deus, um pensamento. E esse eleito é expressado aqui no tempo. E Deus então traça um plano de redenção, trazer esse eleito de volta à vida eterna. E esse plano da redenção implica em ver o Filho, crer nele, veja, aceitar o plano predestinado de Deus para este dia. Então, o Mormona mostra que todas as nossas vidas estavam pré-ordenadas desde antes da fundação do mundo. Cada um de nós era um pensamento da mente de Deus que foi expressado. E sendo um filho predestinado, nós temos que voltar à eternidade. E a vida eterna é essa, ver o Filho, ver a palavra manifestada, ver a mensagem, ver o dia, ver a hora que nós estamos vivendo. Então, ele diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a ele, o unigênito do Pai, cheio de graça. Então uma igreja é chamada agora para ir além do véu. Veja, agora no princípio era o Verbo, uma palavra é um pensamento expressado. No princípio ele nem mesmo era Deus. Agora, a nossa palavra inglesa hoje, Deus significa um objeto de adoração. Como é confuso para a mente. Pode-se fazer uma pessoa um Deus, pode-se fazer qualquer coisa um Deus. Mas no Antigo Testamento, em Gênesis 1, a palavra usada é Elohim. Veja, que significa o que existe por si próprio. Que diferença é a palavra Elohim comparada com a nossa palavra Deus? Elohim significa o que existe por si próprio. Veja, que grande declaração, que palavra maravilhosa. Esse Elohim expressa tudo isso. Não podemos ser isso. A árvore da qual você faz um Deus, a edificação, não existe por si próprio. Então Deus no princípio era vida, o eterno, e nele encontravam-se atributos. Veja, cada um de nós, e esses atributos tornaram-se verbos, plural, e o verbo tornou-se carne. E Jesus, veja, era o Redentor, e redimir significa trazer de volta. E para ter que trazer de volta, teve que existir um lugar para onde ser trazido. Assim que, veja você, as pessoas nunca poderão, todas, ver isso, porque as pessoas não estavam todas nos pensamentos de Deus. Isso é uma grande declaração. Veja, os sacerdotes, quando viram que ele se expressava exatamente com a palavra, o que ele era, disseram, é Belzebu.
Isso mostrou onde se encontrava a natureza deles. Estavam no pensamento moderno do dia. Mas, quando a pequena prostituta, a quem ele encontrou no portão, e disse-lhe, expressou o seu sinal messiânico ao contar-lhe o que ela havia feito, ora, ela disse, Senhor, vejo que tu és profeta. Sabemos que o Messias, quando vier, ele nos anunciará tudo. Veja, ela estava reconhecendo-o como o Messias, o ungido, porque ele cumpriu os requisitos da Escritura. Você não vê? Veja, os dois pedaços de papel estavam se encaixando. Sabemos que quando o Messias vier, disse ela. Agora, talvez Deus tenha tido que cruzar isso e aquilo para conseguir esse certo tinido do sino como moldador. Mas, quando Jesus voltou-se e disse, eu que falo contigo ou sou, não existiu tal expressão como Beelzebul. Ela largou o seu jarro d'água, correu para a cidade e disse, vim de ver um homem que me contou as coisas que fiz. Não é este o próprio Messias? Está vendo? Agora, o que isto, colocar a antiga escritura com a experiência que Jesus estava lhe dando, o que causou isso? Veja, formou o Messias. E você notou? Rapidamente os seus pecados foram perdoados, porque no princípio ela era redimível, porque ela estava no pensamento de Deus no princípio. Então a redimiu ou a trouxe de volta quando ela viu a escritura de Jeová expressada e manifestada o que ele era, o que ele é. Então isso põe o propiciatório completamente à vista nessa hora. Veja, nos dias da vinda do Filho do Homem, quando a semente eleita pode reconhecer Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje e eternamente. Veja que não era apenas um dom para interpretar a palavra, não era apenas um dom de discernimento, mas era o verbo. O mesmo Deus que apareceu para Abraão é o mesmo Deus que tem vindo aqui no tempo do fim. O mesmo Deus que o ladrão da cruz viu no Calvário, quando o véu de tradições foi rompido. E ele pôde dizer para o ladrão da esquerda, não temes a Deus? Estando na mesma condenação que ele, depois ele virou-se e disse, Senhor, veja, ninguém pode dizer Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Ele disse, Senhor, lembra-te de mim, quando entrares em teu reino. Quem tem reino é rei. Então Jesus disse, veja, em outras palavras, parafraseando, ele disse, você chegou até o propiciatório. Você chegou até onde está o sangue, o lugar de misericórdia. Você foi atraído para dentro. Você entrou além do véu. Seus pecados estão perdoados. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Irmão, espero que isso ajude. Que Deus te abençoe e até a próxima conversa, se Deus nos ajudar, para que possamos continuar conversando sobre esse tema tão importante. Deus te abençoe.